Olá, meu amigo fotógrafo, olá, minha amiga fotógrafa, meu nome é Albert Klinsmann, esse aqui é o canal Luz em Foco e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os equipamentos que eu utilizo no estúdio fotográfico. Eu sou fotógrafo corporativo e eu faço muitos ensaios de profissionais no estúdio. E para isso eu utilizo algumas ferramentas que me auxiliam, a poder fazer essa fotografia da melhor maneira possível. Eu fui lá no estúdio e mostrei a maioria dos equipamentos que eu uso e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Eu quero mostrar para vocês aqui o que é que eu uso, para quem não tem essa experiência com estúdio, quer saber como é, você quer montar o seu estúdio ou quer trabalhar num estúdio e não tem ainda familiaridade com os equipamentos, quero mostrar aqui o que é que eu uso, tá? Eu queria dizer que aqui não são todos os equipamentos que eu uso, nem todos os equipamentos que um estúdio deve ter. Também não quero dizer que você precisa ter tudo que está aqui. Isso aqui é o que eu uso, é o que eu acredito que funciona para o meu trabalho, é o que facilita a minha vida e é o que eu quero mostrar para vocês. Eu quero começar falando da câmera. A câmera que eu tenho aqui é a Canon EOS RP, é a câmera que eu uso hoje aqui no estúdio, tá? Mas por muito tempo eu usei uma Canon 80D e a M6 Mark II, que é a câmera que está me filmando agora. A 80D e ela são duas câmeras de sensor APS-C, é a que eu fiz mais de 80% do meu trabalho e agora estou usando a EOS RP. Eu acredito que o sensor da câmera não importa tanto para trabalhos aqui no estúdio. Você pode usar uma câmera de entrada, uma câmera APS-C, como eu falei, a maioria dos meus trabalhos foram feitos com câmeras APS-C. Mas isso não vai influenciar muito no resultado, na qualidade da sua foto. O que mais importa é a iluminação e a lente, E agora, aproveitando que eu estou falando de lente, essa minha lente é uma 24-70, é uma lente zoom, tá? Também da Canon, E você pode utilizar lentes zooms ou lentes fixas. Eu também tenho uma lente fixa aqui que eu gosto muito, que é 35mm f2. E assim, qual o melhor, lente fixa ou lente zoom? Essa pergunta é bem corriqueira, mas eu acho que não tem certo nem errado. A lente fixa, você vai ter uma certa limitação. Você está aqui no estúdio, imagina que você está fotografando um cliente, um modelo, e às vezes você precisa ali se afastar, avançar, nem sempre você vai ter esse espaço. Então acredito que no estúdio você tira mais benefício de uma lente zoom, é o que eu acredito. Mas dá para você fazer trabalho também com lente fixa. Então assim, a grande vantagem da lente fixa para mim é a grande abertura. Só que no estúdio é muito difícil você usar grandes aberturas. Aqui eu fotografo basicamente de f5.6 a f11. Então, essa grande abertura da lente fixa eu não tiro tanta vantagem assim. Já a lente zoom, o fato de eu poder recuar e avançar, só no deslizar aqui do anel da lente, isso me dá mais vantagem. Então, eu acredito que lente zoom você tira mais benefício aqui no estúdio. E não necessariamente você precisa usar uma lente como essa, uma 24-70. Você pode usar a lente do kit, que geralmente vem nas câmeras, que é a 18-55. Você tendo uma boa iluminação, você com certeza vai ter ótimos resultados. Lógico que uma lente melhor, uma lente com a ótica melhor, você vai tirar benefícios, você vai ter mais nitidez, Você vai ter menos distorção nas bordas do quadro, Isso aí é indiscutível. Mas o que vai fazer a sua foto ficar melhor é a iluminação. E falando de iluminação, já que a gente está no estúdio, o que é imprescindível é ter flashes. Flashes são os equipamentos que vão iluminar as nossas fotos. Então eu tenho vários flashes aqui e eu queria mostrar para vocês. O primeiro flash, infelizmente eu não tenho aqui agora, mas você provavelmente conhece, é o Flash Speedlight. É aquele flash que você coloca em cima da câmera, na sapata da câmera, que você vê o pessoal usando em eventos, em casamento, usa bastante. Esse flash você também pode utilizar no estúdio, utilizando um recurso de disparo remoto para ele ficar fora da câmera, E você vai tirar proveito também. Mas aqui eu vou mostrar os flashes que eu costumo usar. Eu vou começar pelos flashes de estúdio, tá? Você vai ter esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um flash da Godox, é o MS300, Esse aqui é um flash de estúdio. O que é que caracteriza um flash de estúdio? Geralmente ele é ligado na tomada, Então ele tem entrada aqui para você colocar na tomada. Ele tem a lâmpada do flash, que é essa que está ao redor aqui, essa redonda, tá? Esse aro, esse círculo aqui é o flash. E essa lâmpada do meio aqui, ela é a luz de modelagem, A luz de modelagem é a luz que fica acesa enquanto o flash está ligado, para você ter uma noção de onde está vindo a luz, Para onde a luz vai bater. E aí você consegue prever como é que vai sair a foto, Essa luz laranja que está aqui, amarelada que está aqui atrás, é a luz de modelagem de uma tocha de estúdio que está ligado. Esses flashes de estúdio se chamam também tochas, Então você vai ver eu falar muito sobre tochas, são esses flashes de estúdio, tá? O flash de estúdio, ele também tem
essa luz aqui, que chamam de luz piloto. Tá vendo essa vermelhinha aqui, ó? Isso aqui é outro flash de estúdio, né? Esse vermelhinho aqui é uma luz piloto, é uma luz que ela avisa quando o flash recarrega, né? Então o flash, para poder, entre um disparo e outro, ele precisa recarregar a energia dele. E aí essa luz piloto ela vai acender e vai avisar quando você pode dar um novo disparo. Também tem um aviso sonoro que você pode ativar ou desativar, e aí você já vai poder ter um novo disparo. Isso é importante prestar atenção, porque cada flash ele vai ter um tempo de reciclagem, né? Esse tempo de recarga para poder disparar diferente. Então esse tempo ele é importante, porque imagina que você está fotografando uma modelo que já é profissional, que ela é muito rápida, e você não consegue efetuar os disparos porque o flash ainda está recarregando. Ou então você está com uma pessoa que não é modelo e ela está sorrindo e aí você demora muito tempo para carregar o flash e a pessoa lá perde o sorriso, né, porque demorou muito. Então é importante prestar atenção no tempo de recarga do flash e do tipo de fotografia que você vai fazer. Esses flashes possuem medidas de intensidade de luz diferentes, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas geralmente são dois tipos de números que as fabricantes divulgam. São os watts, né, os watts, que no caso é a potência, né? Mas eu quero que você entenda que potência não é intensidade da luz, não é a força da luz, não necessariamente. A potência é o consumo elétrico daquela lâmpada, daquele equipamento. Então, por exemplo, eu tenho esse flash aqui, esse flash é um Godox GS302. Esse 300 indica 300 watts, né? Eu vou me perder aqui, eu não sei se é watts ou se é watts, né? Mas ele é um flash de 300 watts. E isso é o consumo que ele tem, o consumo da lâmpada dele é 300 watts. Não quer dizer que a intensidade dele reflita isso daí. E aí, além da potência em watts, você vai ter o número guia. O número guia é um número que a fabricante divulga como a intensidade daquele flash. Para medir esse número guia, eles colocam o flash geralmente a 1 metro de distância e fazem a medição com o fotômetro, vou falar já sobre o fotômetro, e você vai ter a abertura que você vai utilizar. Então, por exemplo, você pode ter um flash que o número guia é 60. Isso quer dizer que a abertura para usar ele na potência máxima a 1 metro de distância seria 60. Então você vai ter o número guia e os watts. Eu não costumo utilizar o número guia como parâmetro porque alguns fabricantes elas usam alguns artifícios, principalmente nos flashes speedlights, para fazer com que o número guia pareça maior. Então você tem um flashzinho speedlight, né, que não é tão forte quanto essas luzes aqui, mas que a fabricante coloca o flash no zoom, no máximo, né? O flash ele tem um zoom, essa cabeça dele aqui vai mais para frente. E aí você ganha intensidade de luz e quando está no zoom máximo, o número guia fica aparecendo como se fosse o de um flash desse de estúdio. Então você tem speedlight mais fraco que tem número guia 60, que é o mesmo número guia de um flash como esse daqui. Então, eu não gosto de usar somente o número guia como parâmetro. É legal você ver, saber o número guia, saber a potência em watts e também medir com o fotômetro a intensidade daquela luz. Além dos flashes de estúdio, né, dessas tochas que a gente liga na tomada, hoje a gente tem os flashes que a gente chama de outdoor, né? São os flashes que a gente usa geralmente em ambientes externos, mas dá para usar no estúdio também para você ter a facilidade. São flashes que são usados na bateria, então você usa ele 100% sem fio, tá? E eles têm uma intensidade muito bacana de luz que dá para usar tranquilamente no estúdio. Eu tô com dois aqui, um é esse é o AD100 Pro, da Godox. Ele é redondinho, pequenininho, ó. Vou mostrar aqui. Ele é muito pequeno, tá? É um flash que tem 100 watts de potência, né? Potência, lembrando, o consumo de energia, não quer dizer que a intensidade dele vai ser 100 watts, isso vai depender de quanto a eficiência energética daquela lâmpada, né? Então, esse flash é muito legal, muito portátil. Ele tem luz de modelagem, ele tem uma luzinha que é fraca, mas dá para usar. Se o estúdio estiver bem escuro, você consegue usar a luz de modelagem, essa luzinha amarelinha aqui. Não sei se está dando para ver. Opa, peraí. Mas ele tem uma luzinha amarelinha aqui que é a luz de modelagem, né? Para você poder ter noção quando for fotografar alguém. Esse aqui é o AD200 Pro, né? É também da mesma linha da Godox, né? Aqui você vai ver os flashes que eu utilizo são todos Godox para eu ter uma comunicação melhor, uma comunicação mais eficiente. Esse aqui é o AD200 Pro, ele está com uma base aqui,
É um flash bacana demais, um flash muito moderno, muito tecnológico, tem muita luz, muita intensidade de luz, né? Eles são 200 watts de consumo, de potência, mas, cara, é um flash sensacional, dá para você usar com modificadores grandes, né, sem problema nenhum. Esse é o Godox AD200 Pro. E além dos flashes outdoor, dos speedlights, das tochas de estúdio, você tem hoje os LEDs, né? Muita gente está trabalhando em estúdio com luz contínua. Confesso a você que eu não sou muito fã de fotografia com luz contínua, mas eu utilizo muito para gravação de vídeos. Vocês não vão conseguir ver agora, mas aqui em cima eu tenho uma sombrinha de 1,30 m de diâmetro que está com uma tocha de LED, né, de 200 watts, que é o que está fazendo a iluminação desse vídeo. Tem outra ali que está apontando para o fundo, então você tem uma luzinha aqui no fundo, que é também um LED. E eu tenho esse aqui, que eu quis trazer para mostrar para vocês, que é muito interessante. Eu vou tirar essa tampinha. E aqui você percebe que ele é um LED, tá? Você vê aqui o LED dele, ele é o Godox FV150. O que é legal disso aqui? Isso aqui é um LED que você pode usar para vídeo, ele tem 150 watts de potência, né? Você pode usar para vídeo, mas ele também é um flash. É um equipamento híbrido. É muito legal isso aqui. Você pode trabalhar tanto com luz contínua para gravar vídeos ou para fazer fotos, se for de sua preferência, mas você vai tirar proveito também do flash, né? Dos benefícios do flash. Poder congelar a imagem, poder escurecer mais o fundo. Como é que funciona isso aqui se você não está vendo lâmpada de flash? Você só vê o LED. Ele sincroniza, né? Ele acende e apaga numa velocidade tão alta que vai sincronizar com sua câmera. Então ele vai fazer o papel de flash no acender e no apagar do LED. Funciona perfeitamente, é muito legal isso aqui e é da linha nova aí, dos equipamentos mais novos que estão chegando para estúdio. Muito bem, falei dos flashes, das tochas de estúdio, dos flashes híbridos, dos flashes outdoor. E como é que eu vou controlar essas luzes? Você vai colocar no tripé para iluminar seu assunto? Como é que você controla isso? Aí você vai precisar do rádio flash. O rádio flash é esse equipamento aqui, na verdade ele é um rádio transmissor. Esses flashes que eu utilizo são mais modernos, todos eles que eu apresentei, eles possuem um rádio receptor. Então ele recebe sinal, tá, desse transmissor que vai em cima da câmera. Então esse aqui é o Godox X2T, tá? Então esse transmissor ele vai em cima da câmera e ele vai mandar um sinal para esses flashes. Tá? Não são todos os flashes, não são todas as tochas que vão funcionar com esse rádio. Você vai ter que ver a marca, o modelo do seu flash, da sua tocha, qual é o rádio compatível. Algumas tochas mais baratinhas, mais simples e mais antigas não tem o receptor embutido. E aí você vai ter que comprar um rádio, um equipamento parecido com esse, plugar com fio na sua tocha, no seu flash, para poder fazer a comunicação. Então é interessante que você veja as configurações no site da fabricante, né? Peça ajuda ao vendedor para saber qual o rádio que é compatível com o flash que você está usando. Esse aqui é o Godox, ele comunica com todos esses flashes que eu estou usando aqui. Então, através dos botões, das configurações, eu consigo controlar a intensidade de cada um deles. Então, eu posso definir que a minha luz principal ela tem uma certa intensidade, uma carga, como a luz que vai para o fundo tem outra carga, e a luz que vai iluminar o cabelo tem outra carga. Tudo isso eu controlo pelo rádio, né? Sem precisar ir até o flash e mexer nos botões atrás do flash. Faço tudo isso através do rádio. Isso aqui é muito importante, sem isso fica muito ruim de trabalhar no estúdio. Um outro item que é muito importante no estúdio, que costuma ser ignorado por fotógrafos, é o fotômetro de mão. Esse rapaz aqui. O fotômetro de mão, ele é um medidor de luz. Então, ele é uma ferramenta que é capaz de medir a intensidade de luz do flash. Ele é muito útil no estúdio para você evitar de ficar dando cliques de teste. Como o flash você não consegue ver a luz antes de que ele seja disparado, é comum que você faça uma foto e a foto saia mais clara do que deveria ou mais escura do que deveria. E como você não vê, você vai ter que ficar fazendo vários testes até que você acerte a luz. Com o fotômetro de mão, você evita isso daí, medindo a intensidade da luz, sabendo qual abertura que você deve utilizar para que a foto saia perfeita. Então, o fotômetro você vai colocar na frente da modelo, medir a sua luz principal, depois você vai medir a luz de recorte,
corte, vai medir a luz do fundo, né? E devido a essa diferença, você vai entender os contrastes, se está com muito contraste, se está com baixo contraste. Você pode medir mais superior ao modelo, mais próximo à cabeça, mais próximo das pernas, para ver se a luz está chegando lá embaixo. Então, é uma ferramenta fantástica. Se você souber usar, vai economizar muito tempo e vai evitar que você desgaste o seu cliente, o seu modelo, fazendo, vamos testar, aí tá errado, peraí, mais um pouquinho, aí faz de novo até que você acerte a luz. Então, o fotômetro eu acho uma ferramenta imprescindível para você ter no estúdio. Na fotografia de estúdio, é muito importante acertar o balanço de branco da sua câmera. Você pode fazer isso de diversas formas. Eu utilizo o Color Checker. Você pode utilizar também uma folha de papel sulfite, uma folha branca. Algumas pessoas usam um cartão cinza, né? Como eu já tenho o Color Checker, eu uso ele para fazer o balanço de branco e para fazer a calibração das cores da minha foto, né? Esse Color Checker é o Color Checker Passport. Tá aqui. Tem cliente que acha que é um estojo de maquiagem por conta das cores, mas o balanço de branco você pode fazer tanto fazendo uma foto com isso aqui e usar o conta-gotas do balanço de branco em uma dessas regiões cinzas aqui, como ele também tem um cartão cinza embutido. Aqui, o meu tá até meio sujinho, mas eu tenho um cartão cinza aqui, eu posso utilizar ele como balanço de branco, tá? E para que serve esse Color Checker? Além de fazer a medição do balanço de branco aqui com cartão cinza, ele serve como ferramenta de calibração das cores da sua foto, né? Uma vez que você acerta o balanço de branco, você vai resolver uma boa parte dos problemas de cor na sua foto. Então, a cor da pele do modelo, a cor do fundo, né? Você já deve ter feito fotos onde o fundo ficou um pouquinho mais magenta, um pouquinho mais verde, né? Um pouquinho mais amarelado, e você corrige isso com o balanço de branco, né? Vai depender da sua luz, do modificador que você está usando, do difusor que você está usando. Ele vai variar, né? Como a luz vai se comportar, como vão apresentar as cores na sua foto. E corrigindo o balanço de branco ou utilizando o Color Checker, você vai calibrar essas cores e ter uma cor mais fiel possível. O Color Checker é uma ferramenta para trabalhos de precisão, né? Você vai utilizar ele utilizando um software onde ele vai fazer o reconhecimento dessas cores. Você vai fazer uma fotografia do seu cliente segurando o Color Checker, né? O software ele vai entender essas cores. Aqui é um padrão internacional, você tem o CMYK, você tem o RGB, você tem as cores principais aqui, e através desse padrão o software vai calibrar as cores da sua foto, né? As cores que sua câmera, que sua lente capturou. Então é uma ferramenta de precisão, é muito utilizada em fotografia de moda, fotografia de produto, onde você precisa que a cor da roupa, a cor da pele, a cor do produto seja o mais fiel possível. Quando você não utiliza isso aqui, você fica dependendo da ciência de cor da sua câmera, do seu equipamento, né? Ou dos ajustes que você fizer manualmente no software de edição. E nem sempre o nosso olho é tão preciso assim. Então, uma ferramenta como essa, para quem faz fotografia de moda, fotografia de produto, é muito importante para você ter a precisão exata das cores da sua foto. Outro item muito importante e às vezes negligenciado por alguns fotógrafos é o cartão de memória. Vou tentar mostrar aqui, não sei se eu vou conseguir, porque ele é muito pequeno. Esse é o cartão de memória que eu uso, é o SanDisk Extreme Pro. Porque é importante ter um cartão de memória original, um cartão de qualidade. O cartão ele vai ditar a velocidade que você clica. Então, se você está clicando um modelo, como eu já dei o exemplo aqui, um modelo que é muito rápida na troca de poses, ou você, por exemplo, faz fotos de família e você quer pegar aquele momento espontâneo onde a pessoa riu, onde a criança sorriu, que são momentos muito rápidos e você precisa fazer muitos cliques, né? E isso vai influenciar a velocidade de reciclagem do seu flash e o cartão de memória, que vai possibilitar com que você faça cliques mais rápidos. Então, dê preferência a cartões de memória mais rápidos, como esse aqui. Esse aqui serve para praticamente todo tipo de fotografia, certo? Mas compre original, compre em lojas que você tem certeza da procedência, né? Que emita a nota fiscal, porque comprar em sites de marketplace às vezes não é muito confiável. Esses cartões costumam ser muito pirateados. Então é importante ter um bom cartão de memória para sua fotografia de estúdio. Existem outros equipamentos que são muito importantes no estúdio. Eu não vou conseguir mostrar com detalhes, mas são os modificadores de luz. São acessórios que você vai encaixar no seu flash, né? Você vai encaixar o modificador de luz aqui e ele vai alterar como a luz vai se comportar no seu assunto, certo? Então, alguns modificadores de luz são softbox, né? Aqui no cenário, isso aqui é um softbox retangular, 60 por 90.
Você vai ter sombrinhas difusoras, sombrinhas rebatedoras, você vai ter octabox, você vai ter rebatedores. Esse curvo aqui é um rebatedor, onde a luz bate nele e ela volta para o modelo, suavizando as sombras. Aqui que está aceso, a gente tem um Beauty Dish, que é muito usado em fotografia de moda. Enfim, os modificadores é o que vão alterar o comportamento da luz no assunto. Depois eu gravo um outro vídeo mostrando como funciona cada modificador de luz desse, como é que a luz se comporta, a diferença entre eles e tudo mais. Esses são os equipamentos que eu uso aqui no estúdio, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha ficado claro, que você tenha entendido. E caso tenha alguma dúvida ainda com algum desses equipamentos, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, tá? Se você tiver algum outro equipamento que acha importante, que você utiliza ou que acha necessário e que eu não falei, comenta também, que eu quero saber, e aí a gente troca uma ideia sobre isso. Espero que você tenha gostado, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.